Gente, eu posso falar? Eu sou a Laíde Quaresma e aqui nesse podcast todos os assuntos são permitidos. Começa agora Notável Tumulto. Seja muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Notável Tumulto, hoje com um convidado muito especial, o psicólogo Rildo Loureiro. Eu tenho até uma colinha aqui para eu não esquecer. Ele é mestre em Ciências do Cuidado em Saúde, especialista em psicossomático, cuidados transdisciplinares com o corpo, especialista em psicopedagogia. É isso mesmo, Rildo? Seja bem-vindo e se apresenta. Obrigado. Então, boa noite, né, a todos, todas e todas, que agora nós temos aí a população LGBTQI+, que precisa ter esse reconhecimento, que precisa ter esse lugar, né, também. E aí foi uma definição do grupo, né, de botar todes, que seria algo comum aos gêneros, né, a qualquer gênero. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer te ver hoje, você já aí profissional, te ver tão pequenininha. Né? Eu sou amigo da sua mãe há muitos anos, desde que eu tinha 18, então você vê que tem bastante tempo, né? Então assim, né, a gente vem, vocês vão crescendo, a gente vai perdendo o tamanho de vocês, né? Mas é um prazer. A sua mãe é uma parceira nossa lá no Tecendo Ideias. Tecendo Ideias é um grupo, né, de pesquisa. O Tecendo Ideias, ele é o GEPS, que é Grupo de Pesquisa em Psicologia, Saúde e Interface. É um grupo de pesquisa que tem PIBIC, né, que é o programa de incentivo à bolsa de iniciação científica da Faculdade Católica Salesiana, onde eu trabalho como professor. E lá nós temos também os TCCs, né, e com a pandemia nos impôs muitas coisas, né? Uma delas foi esse mundo virtual, né? E eu, por exemplo, que não sou nada digitalizado, não sou nada digitável, e eu, por exemplo, tive uma resistência muito grande, né? E aí os alunos no ano passado começaram a falar assim: professor, a gente vai fazer o quê? O Tecendo Ideias não pode parar, porque nossos encontros eles eram presenciais quinzenalmente, depois passou a ser mensalmente, com uma carga horária maior. E a gente começou a pensar e chamei os alunos para a plataforma Teams, que já era da faculdade, e começamos a conversar e traçamos um projeto para aquele semestre ainda, o primeiro semestre de 2021. E aí a Maria Luísa começou a participar com a gente virtualmente, sua mãe, né? E é uma grande colaboradora lá do Tecendo Ideias também. E a gente faz um evento por mês, né, na plataforma Teams. É um grupo de pesquisa vinculado à Faculdade Salesiana, Faculdade Católica Salesiana de Macaé, que nos dá maior cobertura para ele funcionar. É vinculado também a um grupo de pesquisa que eu participo da UF, que é o NUPEGES, que é a coordenadora professora Ana Abraão, que foi minha orientadora. E o Tecendo Ideias GEPS, eu sou o coordenador, ele é vinculado ao CNPq da CAPES também. Estamos começando com esse aluno de graduação, né? Então a gente tem muito que percorrer ainda. E também nós temos um vínculo com a UFRJ Macaé, na oncologia. Mas agora, com a pandemia, nós nos afastamos dessa prática, né? E eu também sou professor da Rede Municipal de Macaé, né? Trabalho no Colégio Wolfango, na Barra, e sou psicólogo e minha abordagem é psicanalista. Eu acho que é isso, né? Muitos e um só. Isso é bom. O nosso tema de hoje eu trouxe para a gente falar sobre a empatia na sociedade moderna, né? Esse capitalismo moderno, porque muito se fala em empatia e pouco se vê, acho que poucas pessoas sabem até o que é. Então, assim, para a gente começar, eu queria te fazer duas perguntas, que o que é empatia, para a gente poder começar com esse, e a empatia é natural do ser humano ou é um desejo da sociedade? Então, se você procurar, né, empatia do dicionário da língua portuguesa, né, eu até fiz uma busca rápida aqui, empatia. Eu achei bacana, porque é para a gente discutir a partir desse lugar, né?
É uma das definições que ela é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente e que quer o que ela quer. Em resumo, poderíamos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro. E aí eu abro aspas bem grande, né? A empatia, ela vem de uma origem, né, lá da filosofia grega, que vem falando de você não se colocar no lugar do outro para ser o outro, mas que você tenha a capacidade de entender a necessidade daquele outro ou a identidade daquele outro, que às vezes não é nem uma necessidade, né, que o outro precisa. Ele precisa que você entenda, que você respeite. E hoje nós temos aí a diversidade, né? Nós temos a comunidade LGBT, QI+, nós temos aí a diversidade afro-brasileira, nós temos a diversidade indígena, que empatia é isso, né? É eu olhar esse lugar, entender esse lugar a partir daquela realidade que aquele grupo ou aquela pessoa vive, né? Quando você joga a segunda pergunta, você já está me trazendo aí um complemento do que está colocado aqui na definição bem comum do Google, que todo mundo vai agora ao Google, né? Ninguém procura dicionário e tal mais, vai logo ao Google. E aí vem uma questão que eu vejo que é bem perigosa e que tem sim, Laís, a ver com o que você coloca, né? Essa questão da sociedade. Se colocar no lugar do outro. Quando bota aqui, ó, em resumo, poderíamos dizer que é ter empatia, se colocar no lugar do outro, isso é do contemporâneo. Porque essa coisa do resumo, isso é do contemporâneo, né? Isso é da modernidade, aquela necessidade que nós sociedade, vemos construindo, de tudo condensar para dar conta, né? A tecnologia ajudou bastante a gente em relação a isso, mas nos traz outras vertentes de discussão. Então, quando coloca a questão da tecnologia aí para poder acelerar, resumir, compactar essa necessidade que o consumo vem nos trazendo, que o capitalismo vem nos trazendo, até aquela empatia que nós sabemos da originalidade dela, que é ouvir, escutar. Há uma diferença em ouvir e escutar, né? Ouvir é eu direcionar o ouvido a algum som, escutar é eu interpretar aquilo que eu estou ouvindo, né? Então, tem gente que não vai escutar, né? Não tem essa habilidade, porque a escuta ela é uma habilidade, né? Que nós, da psicologia e da psicanálise mais ainda, é uma ferramenta de trabalho. Então, escutar tem uma querência maior para se falar disso. E quando começa, né? E eu começo a ouvir ou a escutar, e eu me permito entender o lugar que aquela pessoa ou aquele grupo está, isso é empatia, né? Agora, eu me colocar no lugar daquela pessoa ou eu me colocar no lugar daquele grupo é impossível. Por quê? Eu, Rildo, tenho uma história, tenho uma trajetória a qual eu me agrego ao meu grupo social. Então, eu não tenho essa facilidade de experienciar a experiência daquele outro. Então, se você olhar bem, quando fala lá da empatia, né, de quando você, por exemplo, criou agora esse podcast, esse canal aí, para estar trazendo essas discussões. Isso que você fez, você é jornalista, não é isso? Não, eu sou publicitária. Publicitária, desculpa. Então, você é publicitária. Você, como publicitária, olha isso. Olha a empatia aí na prática. Você, como publicitária, começa a ver um lugar na sociedade, que você acabou de falar aí comigo antes, que é a questão do desejo, né? Algo na sociedade que te incomoda, e tem que ser incômodo mesmo, tá? O que nos move é incômodo, né? O que faz pesquisa é incômodo, né? Olha o Covid-19 aí, é um incômodo. Ninguém está fazendo pesquisa de Covid porque quer, né? É um incômodo. Então, você, como publicitária, o que você faz?
você se incomoda, que esse incômodo ele é muito benéfico, ele é muito importante, e você faz o quê? Você cria um canal para você viabilizar várias questões sociais as quais você começa a enxergar. Você não está passando por aquilo que os outros estão vivenciando. Você se vê como publicitária, esse incômodo seu, né? E aí fala, o que uma publicitária tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso, sim, né? Porque você faz todo um trabalho voltado para uma sociedade que você também tem uma função na sociedade. E você passa a ter uma empatia de começar a querer a entender as questões que você traz, né? Semana passada você trouxe aí o Marcel Silvano falando sobre a esquerda, né? Olha que tema interessante que nós precisamos discutir, sim, né? No momento tão complicado que a gente está vivendo no país hoje. Quer dizer, você não está se colocando somente no lugar da pessoa de direita e de esquerda. Você está trazendo para a cena uma discussão importante para desvelar alguns equívocos do que é a esquerda. A esquerda ela tem uma história, né? Porque que a esquerda tem uma história, né? O que o Marcelo Silvano, né, colocou muito bem na semana passada. Então, assim, isso é empatia. Você não está indo lá vivendo um problema de uma pessoa para você entender. Você está oferecendo a essa pessoa a possibilidade de reflexões para que essa pessoa comece de fato, ou esse grupo comece de fato, a entender o que se pode falar disso, né? Consequentemente ou não, quando você fala para mim assim, né, eu do tema queria que fosse empatia. Eu não tinha nem imaginado empatia. Eu falei, vamos pegar empatia, porque para mim foi um desafio também. E eu comecei a pesquisar sobre empatia. Eu já tinha minha colocação, essa coisa que eu às vezes passava e lia, né? Ah, tem empatia por fulano, tem empatia pelos índios. Não, é impossível viver uma vida indígena, né? Eu não consigo, a não ser que me mude para lá. Mesmo assim, eu seria um estrangeiro na aldeia indígena. Eu não teria as habilidades e capacidades de viver numa aldeia indígena, não é isso? Não terei, não terei. Mas isso não é uma deficiência, né? Isso não é um problema, isso é uma realidade que a gente encontra. Então, a empatia que a gente começa a observar é esse lugar de que eu me permito a começar a entender o lugar que aquele grupo social vive, né? Quando a gente abre aqui a nossa conversa, eu falo para vocês assim, vamos falar todas, todos e todes, né? Esse todes, ele é uma produção da empatia, sim, de muito custo, de muito lugar, porque nós sabemos que o preconceito com a questão GLBTQI+, é muito grande, sempre foi e não vai acabar por agora, não é isso? Então a gente pode pensar o seguinte, ter hoje a possibilidade de ser uma saudação de todes, isso não é uma empatia, isso é uma produção de um processo de empatia. Então, a empatia ele é um processo. A empatia ela nos possibilita a questão de um processo, né? O que é processo? O processo vem de procedere, que é ir e vir. Você não resolve uma coisa daqui para frente. Ninguém resolve daqui para frente. Esse daqui, ele tem uma história, né? Ele tem um movimento social que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Então, as decisões que a gente coloca em relação a isso, ela é importante para a gente poder pensar que as coisas não... se resolveu aqui. Não. Isso tem uma história. Então, a empatia na sua originalidade, a empatia na sua etiologia, ela é, na verdade, um processo ao qual pessoa ou grupo se permite a entender, a refletir, a compreender aquele processo daquela pessoa, daquele grupo. Então, mas hoje a gente está no modismo de que empatia, assim, fica no lugar do outro. Eu não tenho a habilidade de ficar no lugar seu, como publicitário. Por mais que eu faça publicidade, eu não vou ter a mesma habilidade que você tem. Então, a gente tem que começar a repensar que a empatia não é se colocar no lugar do outro, que eu já ouvi muitas vezes em rodas de amigos, em roda de família, em meio social, de trabalho. Você tem que ser mais empático. Aí um dia eu respondi, foi até um trabalho, você tem que ser mais empático. Eu falei, impossível eu ser mais empático. Que a pessoa queria que eu me colocasse como eu se fosse aquela outra pessoa, né? Eu falei que não. Porque eu não teria aquele lugar é da outra pessoa.
E aquilo causou um mal-estar muito grande, né? Esse mal-estar muito grande causado naquele momento foi bom, porque começou as pessoas entenderem que empatia não era essa coisa de forma mágica, que eu vou entrar no seu lugar, eu vou viver o seu mundo em minutos e vou resolver o seu problema. Isso é irreal, né? Isso não tem a menor possibilidade. A gente, assim, durante a pandemia, que não acaba nunca, né? Essa pandemia de quase um ano que a gente está vivendo, essa quarentena, no início, muito se falou disso, né? Vamos cuidar do outro. Eu acho que a empatia é um pouco isso, é você cuidar do outro e cuidar do todo, né? Então, foi muito isso falado e no início, na minha grande ingenuidade, eu achei que realmente isso ia melhorar na sociedade, que a sociedade ia começar a se preocupar com o outro, começar a se preocupar o que não foi feito, né? O que eu via era gente falando, gente, vocês têm que ficar em casa, tem que se proteger, mas a empregada doméstica estava indo fazer a faxina na casa dele. Né? E aí eu falava, gente, mas cadê a empatia aí? Cadê? Você vai cuidar de você e não vai cuidar do outro? Na minha visão, a empatia é eu cuidar do outro também, é cuidar do todo. Então, não só do outro, eu cuidar do meu bairro, cuidar da minha cidade, cuidar do meu país e cuidar de tudo, né? E aí vem como eu vou puxar para a sociedade moderna agora isso, que o capitalismo, e quando eu falo que eu sou publicitária, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu sou publicitária e tem tanta coisa que eu não concordo, o que eu posso fazer de diferente? Eu quero ser uma publicitária diferente disso do que está aí, enfim. Então, tem muita gente que me questiona, você é publicitária de esquerda? Eu sou publicitária de esquerda. E aí, vamos ressignificar a publicidade, vamos entender o nosso papel aí. E aí, voltando, o capitalismo joga muito em cima da gente, que a gente tem que ser, tem que ter. Esses dias eu até brinquei com os amigos conversando, eu falei, gente, para de botar lista para as pessoas, né? 10 filmes que você tem que ver, 50 cidades que você tem que conhecer antes de morrer. Isso dá uma ansiedade do tipo, meu Deus, eu não sei quando eu vou morrer, e meu Deus, eu vou morrer sem conhecer essas 50 cidades. Como assim? Né? Você tem que ganhar o seu 1 milhão antes dos 30 anos. Né? E o tempo inteiro. Então, você vai naquela ansiedade que você tem, e tem um novo agora que você tem que ser empresário. Né? Você tem que ser empreendedor. Você fala, gente, que loucura isso. Eu lembro que no início da minha adolescência, a moda é que você tinha que ser funcionário público. Você tem que fazer prova para funcionário público, tem que ser. Agora não, você tem que ser. E aí, nisso, nessa ânsia, a gente começa a entrar numa engrenagem muito louca e esquece do outro. Eu não quero nenhum outro, eu quero o meu. Porque eu tenho que ler tantos livros, porque eu tenho que ir para tal cidade, porque eu tenho que ganhar meu 1 milhão, porque eu tenho. Como que a gente consegue parar, respirar e falar, não, peraí, eu não preciso de nada disso, eu tenho que cuidar de mim e cuidar do outro também, senão nunca vai existir essas 50 cidades, isso nunca vai existir, eu nunca vou chegar lá. Então, você percebe que quando você fala que eu tenho que conhecer 50 cidades, tenho que ver 50 filmes, você observa que esses 50 filmes são vendidos, tá? Eles não são gratuitos, seja no cinema, seja no Netflix, seja em alguma outra plataforma, enfim, ela é vendido. Se eu tenho que conhecer 50 cidades, eu vou ter que pagar 50 vezes a agência de viagem para viajar, né? Eu, por exemplo, raramente eu viajo por agência de viagens, né? Eu monto a minha viagem, né? Então, assim, as poucas que eu já fiz, elas são montadas por mim, né? As pessoas ficam assim, gente, como que você vai? E às vezes eu vou sozinho, eu gosto de viajar sozinho, né? Eu agora estou viajando sozinho. Hoje, por exemplo, estou viajando sozinho. E eu falei, não tem problema nenhum, porque a melhor companhia tem que ser a minha mesmo, né? Eu vou à praia se eu quiser, amanhã eu vou à praia, mas eu não estou vindo para a praia hoje, vou fazer outra coisa. Quer dizer, aí eu não tenho a preocupação de que o outro vai gostar ou não, né? Aí fala, você é egoísta. Eu falei, não, é egoísta. Às vezes as pessoas não querem viajar para o lugar que eu quero, né? Eu gosto de viajar sempre para lugar de praia, eu gosto de praia, né? Então, a pessoa às vezes quer viajar para um lugar que tem cachoeira, montanha, entendeu? E ninguém é obrigado a acompanhar ninguém, né? Ninguém é obrigado a ter que estar agarrado com ninguém. Mas essa questão de viagem aí, de filme, por exemplo, você trouxe para cá,
É o que você falou, é o capitalismo, né? Por que eu tenho que conhecer 50 e não 5, ou 10, ou 15, ou nenhuma? Né? E por que eu tenho que ver? E aí eu falo, esses 10 filmes, que filmes são esses, sabe? O que eles trazem para nós? Há pouco tempo estava conversando na casa da minha sobrinha e ela falou assim, querido, você não é muito de filme, né? Eu falei, olha, eu não sou de qualquer filme, entendeu? Porque essa coisa de filme massa, essa coisa que tem que ver, porque o filme, eu não vou ver, eu não vou ver, entendeu? Tem filme que eu vejo, quando eu vejo filme, por exemplo, Nise, O Coração, né, da Loucura, eu vi 3 vezes e vou ver 300, né? Flores Raras e Banalíssimas, com a Glória Pires, né? E foi um filme belíssimo. Eu tenho até o filme DVD. Eu tenho DVD, entendeu? Assim, até porque é uma coisa que eu quero assistir depois de 10 anos, não sei, 15 anos. Mas, assim, eu não entro nesse fluxo, sabe, de massa, essa coisa exprimida pelo capitalismo. Eu não entro, eu olho, vejo, se me interessar eu faço, se não me interessar eu não faço, né? Então, a gente vai... Mas o que você falou, isso está muito imbuído do capitalismo, né? Isso tem você que é publicitário sabe muito melhor que eu, não que você faça isso, né? Mas o poder que a mídia tem de promover essa pseudo-empatia, que é uma pseudo-empatia, dentro do capitalismo, ela é enorme, né? Tá na mão dos profissionais que trabalham com a mídia, não só publicitários, né? Jornalistas, enfim, marqueteiros, essas pessoas todas, elas vivem fazendo isso. E elas, às vezes, fazem por um trabalho, mas não sabem nem o impacto que isso vai trazer para a sociedade que ela vive, e logo para ela também, né? É o que acontece, eu acho que é um pouco disso, né? A gente acaba entrando nessa engrenagem, repete muito o que é dito na mídia, né? Você tem que ser empático, você tem que ter empatia, você tem que ter empatia, você tem que ter empatia, e você vai repetindo e você acaba não fazendo com o outro, né? Não cuidando do outro, né? Que foi o que você falou no início, a empatia não é se pôr no lugar do outro, é você ter o cuidado com o outro, né? Isso acaba sendo um pouco... Eu penso muito nisso, até pela minha mãe, por ser assistente social, e ela sempre botou a gente nesse fluxo de vida muito natural e mostrou para a gente, olha, tem pessoas diferentes e a gente vai conviver e vai cuidar do outro da melhor maneira possível. Isso é empatia. Isso é empatia, né? É isso, de você olhar para o outro e cuidar do outro da melhor maneira que você puder cuidar. Então, você já falou do cuidado algumas vezes, e cuidado é um tema que eu estudo já há algum tempo. Meu mestrado foi em cuidado e saúde, né? E quando eu comecei a estudar sobre o cuidado, tem uma vasta produção de cuidado em saúde, né? O professor Merri, tem o Túlio, tem o Gastão Wagner, tem a Ana Abraão, enfim, tem uma galera aí que produz muito sobre cuidado, né? Tem o Arrier, tem muita gente que fala sobre cuidado em saúde. Mas quando você vai estudar cuidado, tem uma autora, ela é a Collier, ela fala do cuidado, né? Como uma produção do humano, né? E quando a gente pensar o cuidado ele vem sofrendo algumas transformações, né? Do início dele. Mas vamos tentar ver o cuidado lá atrás. Aonde que nasce o cuidado? O cuidado, ele é uma produção do humano, né? Quando você nasce, você já nasce sendo cuidado, ou cuidada, né? E aí a família cuida, você cresce, você aprende a cuidar. E você depois começa a cuidar de outros, ou de outras. E aí você ensina aquele a cuidar, né? Então, o cuidado, ele tem 2 colocações. Ele é uma produção do humano, é seu, é meu, é nosso. Mas sabemos cuidar, né? Só em você se higienizar, isso é um autocuidado. É um autocuidado, mas tem cuidado também, né? Não é só um autocuidado. Você se alimentar, isso é um cuidado, né? Então, viver é um cuidado.
Então, é algo inerente ao humano. Está na originalidade do humano. Qualquer humano. E se nós olharmos, até os animais se cuidam também. Olha uma gata, um gato, né? uma cadela, um cão, uma vaca, você vai vendo, né? Então, aí se você sair um pouco do contexto do humano, você vai ver que o cuidado, ele expande também para o mundo do ser vivo. E assim vai, né? Só que o humano, ele precisa, às vezes, se normatizar. Então, você aprende a um certo cuidado, né? A sua mãe te ensinou, a mãe dela ensinou a ela, e a avó dela ensinou a mãe. É uma cadeia de uma construção social. Então, o cuidado também, além de ser uma produção do humano, ele passa a ser também uma contextualização social. E isso é tão natural de nós, você não para pensar, eu estou cuidando agora. Você não faz isso. Igual você não fala assim, eu estou respirando. Você não para pensar se está respirando, você respira. Então, você cuida. Então, o cuidado, ele é uma coisa do humano. Agora, quando você vem e traz a empatia para esse cuidado, esse cuidado ele toma uma proporção maior na saúde dentro do hospital, tá? Antes do hospital também já tinha um cuidado religioso, né? E isso toma uma proporção. E quem traz uma discussão fortemente de uma prática, de uma teoria, de uma produção de cuidado de saúde com muita proporção de vida é a enfermagem, né? Esses louros cabe à enfermagem, né? É da enfermagem que brota esse cuidado mais científico, o que não descaracteriza o cuidado humano, tá? Traz uma outra vertente de discussão, né? E lá também a enfermagem discute muito cuidado. Eu tive o privilégio de ser orientado por uma enfermeira, que o cuidado também, a gente até discute, tenha cuidado com cuidado. Senão você começa a criar outros tipos de cuidado que não são mais cuidados. São coisas que eu entendo, que você precisa e eu te imponho. Isso não é mais cuidado. Entendeu? Isso é uma imposição. Então, a gente já está desmistificando aqui que empatia não é se colocar no lugar do outro, e sim ter desse modo um que é colocado atualmente. Como e que eu repetia muito isso, tá? Eu, às vezes, pedia muito isso. Gente, se coloca no meu lugar. Quando eu via as pessoas fazendo algo absurdo e que eu não concordava, e aí muitas vezes eu falei, gente, se coloca no meu lugar. E agora você entende, era impossível a pessoa se colocar no meu lugar, né? Eu acho que a gente tem que começar a pedir, no lugar do outro, né? E eu no lugar do outro. Gente, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado com o outro. E tenha cuidado com cuidado, né? Tem que ter cuidado, senão você vai cuidar tanto do outro que isso não é cuidado. Eu acho que, na verdade, a empatia é aquele cuidado do tipo, olha, eu vou fazer aquilo ali para a pessoa não sofrer, né? Aquele de eu respeito. Eu acho que a empatia, mais do que cuidado, é o respeito, né? Sim. Eu vou respeitar o lugar do outro, eu vou respeitar a identidade do outro para a gente poder viver numa harmonia, né? E o que falta muito hoje, se bobear, não é nem a empatia, é o respeito, né? Respeito. E quando você fala de respeito, a gente vai entrar num outro lugar que é muito importante para falar de simpatia e em cuidado, que é o seguinte: aquilo que eu estou te oferecendo é o que você quer? Né? É o que você quer? Às vezes, aqui, eu fantasio que aquilo é bom para você e eu te imponho. Olha que perigo que é isso. A gente já começa a pensar em... A gente já abriu um leque aqui de que a empatia é cuidado, respeito e conversa, né? Que você tem que perguntar para o outro, né? Isso que eu tenho para te oferecer serve para você? E aí é possível para você? É possível para você? Serve para você? Porque às vezes ela nem sabe, se ela quer, ela não conhece. Esse dia eu estava falando também a questão da ignorância, né? O que é ignorância? A ignorância, ela não é o não saber. Se eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que é. Eu não sei. Eu preciso respeitar o não sei, né? Partindo desse princípio. Ignorância é quando eu tenho acesso a esse conhecimento e eu não quero saber. Eu estou ignorando. Quando você fala, as pessoas não estavam sendo empáticas na pandemia. Se elas tiverem acesso a esse conhecimento e estão deixando para lá, elas estão ignorando.
Entendeu? Então, eu tenho que ter cuidado quando eu oferto para você, se aquilo que você precisa é aquilo que eu posso te dar. E se eu, na minha fantasia, né, descubro que aquilo que eu posso te dar não é o que você precisa, eu piro, né? E aí eu vou achar das artimanhas mais impossíveis para te favorecer. E aí sim, Alaís, eu começo a me escravizar por você. Não é nem você que me escraviza, não é nem você, eu que me escravizo por você. Porque eu quero ficar no lugar que é seu, que eu não vou ficar. Né? Em psicanálise, a gente trabalha muito na teoria de Lacan sobre o outro, o grande outro. A gente não vai entrar na discussão de psicanálise aqui agora. Né? Mas ninguém você também é o outro de alguém, né? Esse outro, né, psiquicamente falando, ele tem um lugar no psiquismo, né, no inconsciente, a gente sabe. Mas a gente está falando aqui de um outro, de senso comum mesmo, né? O que eu posso ofertar para o outro, esse outro que é você, que é outra pessoa, que talvez não seja a sua necessidade. Talvez você não conheça. Né? Eu hoje passei por uma experiência de manhã, eu estava tomando café da manhã na transição de viagem, e chegou uma pessoa em situação de rua, tinham duas senhoras perto de mim assim, tomando café também, e ele fala bem assim com elas: você pode me ajudar? Aí eu falo assim, mas o que você quer? Aí ele fala bem assim, eu tô com fome. Olha isso. Aí eu já ia levantar para dar comida pro cara. Olha aí, tá vendo? Aí no impulso da solidariedade humana, né? Aí ela falou assim, você tá com fome mesmo? Eu queria alguma coisa para eu comer. E aí quando eu olho, eu vejo que aquele rapaz que estava pedindo comida foi um rapaz que eu encontrei no caminho que eu estava fazendo dentro do lugar que eu estava, né? E ele falava muito sozinho. Ou com alguém lá com ele, né? Lá com os outros dele. E aí a moça falou assim, então peraí, então vamos lá. Aí ela levanta, vai lá e manda ele escolher o salgado que ele queria comer, ofereceu café, ele só queria com salgado, não queria café, entendeu? Aí, olha só, tá vendo? Ela ofertou para ele, quando ele chega, ele assusta essa pessoa. Porque ela fala, o que você quer? Né? Nisso que assusta, e aí ele fala, bom dia, você pode, eu tô com fome. E aí, quando ele fala fome, eu já fico atento também. Se ela não fosse dar, eu daria, né? E aí ela vai lá, pega lá o salgado, ele escolhe o salgado que ele quer, e ela paga, e aí ele fala assim para ela assim, aí ele vai, volta na mesa, fala assim, muito obrigado, um bom dia, querida. E foi embora. Entendeu? Ela ofertou, ele assustou no primeiro momento, mas ela ofertou para ele o que ele precisava, né? Ela não ofereceu para ele o alimento e tal, não, ela vai lá e oferta para ele o que ele quer. E ela tinha deduzido que era um pão com café. Ele não queria café. Né? Estou botando uma coisa assim mais prática para entender, né? O que é a oferta do outro. O que eu posso ofertar para o outro. É aquilo que ele precisa. E aquilo que ele precisa eu posso ofertar. E às vezes vai para uma coisa mais básica, que eu vou ser contando essa história. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu sou muito privilegiada, eu moro num bairro muito tranquilo, né? Numa classe média, assim, aqui na cidade de Macaé. E eu estava um dia em casa, bateu uma pessoa no meu portão, e era um rapaz que não estava com as vestimentas que as pessoas que frequentam esse bairro normalmente estão, né? Ele parecia ser bem mais de uma outra área, né? Bem mais coisa. E aí eu perguntei da porta o que ele queria, ele falou, estou vendendo desinfetante. Aí eu cheguei perto do portão e estendi a mão para cumprimentar ele, tudo bem? Ele regalou um olho, porque ele deve me achar rica, por eu estar ter outra condição financeira do que ele, e ele provavelmente não foi atendido assim quando ele bateu nas outras casas, se é que ele foi atendido, né? E aí eu falei, tudo bem, estendi a mão para cumprimentar ele cumprimentou a mão, regalou o olho, e eu falei, quanto é que é? Eu não sei quanto eu tenho de dinheiro aqui, e aí eu nem precisava de desinfetante, mas tipo, se eu tenho dinheiro para comprar um desinfetante, e aquele desinfetante vai ajudar muito mais ele do que a mim, eu fui e comprei o desinfetante. Sim. Mas eu fiquei tão mexida com a reação dele, do susto, de eu estender a mão para cumprimentar, como eu
cumprimentaria qualquer outra. Né? Não é comum para ele. E isso é uma forma de eu ser empática, que eu dei empatia com ele, de eu cumprimentar ele como eu cumprimentaria qualquer outro vizinho meu. Ele bateu na minha porta e eu estendia a mão para cumprimentar, né? Na época a gente podia tocar nas pessoas, gente, foi antes da pandemia. Hoje em dia tira só um tchauzinho de longe. Foi antes de pandemia e a gente podia tocar nas pessoas, cumprimentar. Então, vai além disso, né? Às vezes você... Um cuidado, um olhar de cuidado que você tem com o outro, a mão que você estendeu, o bom dia que você dá para uma pessoa que você passou, já é uma forma de você pode melhorar muito a vida daquela pessoa só com um bom dia. Às vezes você nem melhora, né? Mas você dá ela a possibilidade dela criar outros caminhos, né? Dá a ela a possibilidade dela saber que alguém trate diferente. Né? Você humaniza mais aquela pessoa. Né? Alguém trate diferente, que a gente pode falar um diferente melhor. Né? Um diferente melhor. Alguém que trate ela melhor. Né? Melhor no sentido, assim, socialmente, de estar. E daí, como a gente começou falando de empatia como uma explicação básica do Google, como é se pôr no lugar do outro, a gente já chegou aqui com uma gama muito maior do que né? E aí a gente acaba falando que cumprimentar a outra pessoa, você também está tendo empatia com aquela outra pessoa, é você cuidar da outra pessoa, é você olhar com carinho pela outra pessoa, é você ter respeito pela outra pessoa, que eu acho que é o fundamental, acho que deve é a base dessa pirâmide, que eu acabei de descobrir aqui, que a empatia é uma grande pirâmide, que a gente vai colocando várias coisinhas. Ela é uma rede, né? Empatia... mais do que uma pirâmide, é uma rede, uma teia. Na verdade, é uma teia que vai... Uma teia. Por exemplo, a gente lembrando agora aqui do café da manhã de hoje, né? Ninguém foi pro lugar dele sentir fome, entendeu? Ele que anuncia fome e eu não quero café, eu quero só o pão, entendeu? Ele escolhe, né? Entendeu? Então, assim, eu entender o lugar dele da fome dele. Porque para mim, por exemplo, Hildo, para quebrar o meu jejum é café. Café puro, café preto, sem açúcar, sem nada, café. Eu levanto, faço meu café, tomo meu café puro. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu já daria para ele uma caneca de café, já daria um pão com manteiga, entendeu? Mas esse é aquilo que eu quero ofertar. Ele não. De repente, ele nem gosta de café, ou não quis café naquele dia, entendeu? Porque ele tem o direito de escolher. Não é porque ele está em situação de rua que ele não tem o direito. Ele tem o direito de escolher. Ele é um ser humano. Né? Ele é um indivíduo na sociedade, como todos nós somos indivíduos, né? Aquele preguinho na sociedade, mas ele é um sujeito de si. Né? Ele pode escolher, ele pode desejar, ele pode dizer que não, ele pode. Exatamente. E a gente... Hildo, se a gente começar a conversar aqui, daqui a pouco esse podcast vai ter 2 horas. Eu já pensei em outros temas para a gente falar, já pensei agora você falando isso e minha mãe, para a gente debater população em situação de rua, para a gente falar disso, né? Dar visibilidade a essas pessoas que são tão Sua mãe apagadas. Tem um conhecimento riquíssimo. Exatamente. São tão apagadas da sociedade e a gente precisa dar visibilidade a ela, falando, ele existe, hein? Ele existe, quer atenção, ela precisa de atenção, né? E o bacana, Alaide, que essa pessoa existe e ela está na margem porque ela existe, tá? Enquanto ela estava no bloco, ela era uma no bloco. Aquele que está à margem da sociedade, ele é um sujeito instituinte, né? Ele é que provoca movimento. E ele aparece quando ele sai do lote. Né? E aí nós, sociedade, somos tão neuroticamente normativos que a gente normatiza ele. Nós precisamos dar um nome para eles. Pessoa em situação de rua, pessoa em vulnerabilidade. Quem é que enquadra ele? Somos nós. Ele não se enquadra. Pelo contrário, eles saíram do enquadramento e foram para outro lugar. Eles fizeram esse movimento sozinhos. Olha, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de filosofar sobre muitas coisas. E aí dizem que quando você vai envelhecendo, você vai tomando características do seu ascendente, né? Eu até no episódio piloto eu falo que eu tenho ascendente em Aquário. Você é astróloga? Não sou. Eu sou curiosa. Eu sou curiosa de muitos assuntos.
E aí, uma coisa que antigamente me irritava nos aquarianos... Você é geminiana? Eu sou geminiana. Eu também Me sou. irritava essa questão de problematizar tudo, né? E aí eu tô num ponto que tudo eu tô problematizando. Eu tenho que problematizar as coisas, porque senão parece que me sufoca. Eu tenho que problematizar. Sim, mas né? o seu canal já fala isso. O seu canal já fala isso. Olha só. É um tumulto, né? É um tumulto. Tumulto notável, né? Você está botando pra fora esse monte de coisa. Exatamente. E aí, então, assim, eu acho que agora eu tenho um trabalho, acho que a gente agora tem um trabalho de desmistificar o que é empatia. Não é se pôr no lugar do outro, porque isso não... Então, por isso que eu acho que a sociedade, a gente sente que falta empatia. Cadê a sociedade que não tem empatia? Claro, tá todo mundo fazendo errado, procurando a empatia errada. Então, a gente tem que mostrar... Olha, gente, empatia é ter respeito, ter cuidado, é entender, é saber que a gente vive em sociedade, que a gente tem que... A gente está nessa grande teia, uma grande... É isso, né? A sociedade é uma grande teia. Você vai conviver com pessoas diferentes o tempo todo, né? O tempo inteiro você vai conviver com pessoas diferentes. Tem que aprender a lidar até com aquele que te irrita. Você tem que aprender a lidar com aquelas pessoas. Foi um palco maravilhoso. Aqui, bacana, muito bom. Então, vamos pensar assim, olha só. Empatia não é... né? Vamos tentar fazer uma coisa mais prática, né? Empatia não é eu viver você. É impossível isso, né? Empatia é eu dar a você a possibilidade, né, de conversar com você, de entender o que você quer e saber se aquilo que eu posso ofertar é aquilo que você precisa. E isso não é um lugar unilateral de mim para você. Em algum momento vai ser inverso. Seja com você ou com outra pessoa, né? Uma outra pessoa pode ser empática comigo ou não. Também parece que eu sou empático e eu estou no lugar do trono, entendeu? Que eu sou empático, né? Eu ajudo as pessoas. Então, você é caridoso. Né? Quem ajuda é caridoso. Exatamente. Então, assim, é aquilo que você pode estar ofertando para aquele que precisa ou não do que você oferta. E lembrar que ficar no meu lugar já tem um peso, já tem um valor, né? Eu ser Hildo já tem um valor, você ser Alaide já tem um valor. Imagine eu ficar no lugar de Alaide também. Não vou aguentar. Exatamente. Né? É repensar, e nem tudo que se lê, né, é verdade absoluta, tá? Então, muito cuidado com isso também. Exatamente. Vamos debater o que a gente lê, né? Vamos ler, debater, e olha só que nosso debate chegou, aonde a gente chegou, de quantas coisas a gente falou, né? E quantas coisas mais a gente poderia falar que a gente vai trazer aqui. E empatia não anda sozinha, né? Exatamente, não anda sozinha. Ela não anda sozinha. E parece. Eu sou empática, eu sou empática. Eu sou empática, eu sou empática. É muito egóico isso, né? E se você é empático, desce no salto, amigo. Você tá ali, né? Você faz o mínimo, senão você não vai ser empático. Você sendo empático, você faz o mínimo, tá? Você sendo educado, simpático, empático, é o mínimo que você faz. É o dever, né? Que dever de cidadão. Exatamente. Aí já traz outro debate, que é isso, que tem muita gente que faz o mínimo e se acha o rei. E você fala, amigo, você tá fazendo o mínimo. Você está fazendo aí o básico, o arroz com feijão, tá? Bom, Laís, é a gente trazer isso, né, e deixar essas frentes abertas para a gente saber que a coisa não é única, né? Que a empatia está articulada com todas as outras questões que a gente tem que estar pensando. Senão a gente tem que parar de cristalizar as palavras, né? Se eu cristalizo a palavra, ela vira uma verdade absoluta. Se ela vira absoluta, ela fica indiscutível. Não é por aí que a gente vive. Gente, esse foi mais um episódio do Notável Tumulto. Que conversa gostosa, que conversa maravilhosa. Obrigado, muito boa, muito boa. Você consegue ouvir o nosso episódio pelo Spotify e pelo Deezer. Hildo, vende seu peixe aí, como é que a gente faz para te achar, suas redes sociais? Quem me conhece sabe, né? Não tem rede social, por uma opção, né? Eu não gosto. Eu acho que é muito invasivo, eu vou perder muito meu tempo. Na questão, eu não tive Orkut, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nenhuma dessas redes sociais. Então, quem me conhece, né?
Tem o meu e-mail, que é riodoloureiro@hotmail.com. Tem meu e-mail, riodopsicólogo@hotmail.com. E tem meu e-mail, riodoloureiro@gmail.com, né? E meu WhatsApp, que Macaé todas que já tem, né? Então, assim, as pessoas vão... Eu sou professor, então a gente vai se conhecendo pela vida, pelas salas de aula, pelos encontros, né, pelas reuniões, a gente vai se encontrando. Então, eu acho que é esse encontro que é bacana, né? Eu não tenho que botar lá uma foto minha de feliz da vida e vender, essa aqui que é a melhor vida de viver. Não, né? Então, a gente vai se encontrando, né? A gente vai se reencontrando. Acho que o reencontro é muito gostoso. E aí, eu sou psicanalista, atendo consultório, na rede pública eu trabalho na escola e sou professor da Faculdade Católica Salesiana, onde tem lá grupo de pesquisa, um suporte muito bacana da faculdade para a gente lá, no TCN 10. Saudade da Salesiana, me formei lá. Volta lá, vamos lá. Então tem que voltar. Tem que voltar, né? Eu já pensei em fazer psicologia por causa desses meus debates, assim, já pensei em fazer Seja bem-vindo, é o mundo psi. Já pensei em fazer muitas coisas. Geminiano, né? Você me entende? A gente quer fazer muitas coisas. Somos muitos. A gente quer botar todos esses para fora. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite, pelo bate-papo enriquecedor. Essa possibilidade de a gente estar conversando, isso é muito importante, até para nós mesmos, né? Obrigada e até o próximo episódio. Até. Um beijo a todos, a todas e a todos.